boa noite, família Cepan, boa noite, amigo internauta. Como já é de costume, nós estamos chegando com mais uma live, agora se tornando tradição, inclusive, né? Sempre às quartas-feiras, 19 horas, o Colégio Cepan traz a você que acompanha todo o trabalho que é desenvolvido em nosso colégio, a você que quer conhecer melhor o Colégio Cepan, traz a você o andamento dos nossos projetos, como está o funcionamento do Colégio Cepan em tempos de pandemia, enfim, uma variedade de assuntos que eu tenho certeza que acabam agregando, especialmente nesse momento em que as lives estão borbulhando. E certamente esse será um expediente que vai se estender pós-pandemia. E o assunto de hoje é relacionado ao esporte, mais especificamente ao judô escolar e também ao desenvolvimento esportivo filosófico. Para tratar do assunto, e nós seremos os mediadores desta live, nós convidamos uma pessoa extremamente renomada no Brasil, o Kodansha Neideluca Mekin, que é 8º Dan, faixa vermelha e branca, e daqui a pouquinho vai estar fazendo um relato. Aliás, o nosso amigo Neideluca vai ter que fazer um relato breve, porque se ele tiver que falar a história de vida que essa pessoa tem nos seus 60 anos de judô, certamente nós precisaríamos de uns 2 dias de live aí para falar sobre o assunto. E quem também estará conosco será o Sensei William, que trabalha com o judô Colégio Cepan. Primeiramente, muito obrigado pela participação dos dois, em especial ao Sensei Neideluca Mekin. Muito obrigado por sua disponibilidade em estar conosco essa noite. Vamos falar de judô, mas antes de falarmos de judô, temos que saber um pouquinho mais dessa vida esportiva de tantas conquistas, dessa vida profissional de tantas conquistas. Muito boa noite. Boa noite. É uma satisfação estar aqui com vocês, Ben-Hur, Sensei William, e estar participando dessas tão importantes lives que o Colégio Cepan tem promovido, né, nessa época aí de pandemia, e como você bem disse, Ben-Hur, certamente é uma situação que vai se perpetuar após esse período, porque nós todos estamos aprendendo com isso, né? Jamais imaginávamos isso, mas, de alguma forma, temos que aproveitar esse revés aí que a vida nos trouxe para um aprendizado. E é justamente nessas horas que a gente aprende mais, porque tem que se reinventar. Então, é uma grande satisfação estar aqui com você, com o professor William Gomes, que faz um excelente trabalho no Cepan, uma escola tradicional em Ponta Grossa, e para nós é muita honra estar aqui e poder dizer alguma coisa. Eu, rapidamente, você gostaria que eu falasse já alguma coisa do que eu fiz no judô, da minha vida, ou o William vai se apresentar? Bem, o William se apresenta primeiro, daí o senhor volta para falar um pouquinho da sua vida dentro do judô. Professor William, muito obrigado por sua participação conosco também, William. E, mais uma vez, vamos estar falando do judô, dos conceitos, do trabalho com o esporte em tempos de pandemia e também da filosofia do judô, que realmente tem uma capacidade muito grande de forjar o caráter, a disciplina dos jovens, do atleta de uma forma geral. Boa noite. Boa noite, professor Ben-Hur. Boa noite, Sensei Neinek. Quero saudar a todos, principalmente por essa grande oportunidade. Nós temos um dos ícones do judô brasileiro, é uma oportunidade única, uma oportunidade onde não só nós, desse mundo judoístico, mas também a comunidade em geral, de pais, de professores, de outras modalidades e outras áreas também. E o Cepan é um colégio tão grande e tem muito apreço pela cidade de Ponta Grossa, toda a comunidade princesina vai poder desfrutar um pouco mais do conhecimento do nosso grande mestre Sensei Mek. Eu sou o William, como vocês falaram, estou no Colégio Cepan há 12 anos, pratico judô desde os 14 anos de idade, está indo para mais de 20 anos de prática do judô. Sou forjado dentro da educação,
dentro do Colégio CEPAM, dentro da Federação Paraense de Judô e dentro, claro, do judô. O meu perfil vem desses grandes mestres, que um deles nós temos hoje, vamos ter a grande honra de aprender um pouquinho. Muito bem. Sensei Ney, por favor, nós sabemos que na nossa live hoje nós temos muitos aficionados, pessoas apaixonadas pelo judô, mas também temos pessoas que gostam do esporte, especialmente o esporte bem feito e falado por pessoas que têm uma vida escrita com muitas glórias, especialmente na formação das pessoas. Por isso, eu peço que você fale um pouco dessa sua carreira, desse judô que se incorporou, na verdade, em sua vida. Bom, novamente quero agradecer a vocês, em especial ao Sensei William agora, pelas palavras. O que você disse aumenta muito a minha responsabilidade com os assuntos que nós vamos tratar aqui. Espero atender a sua expectativa e a expectativa daqueles que estão nos ouvindo, que estarão nos acompanhando. Muito obrigado, você é sempre muito gentil. E isso faz parte, né, do judô como um todo. Você bem incorporou isso nos teus procedimentos e na tua vida. É muita alegria estar aqui com vocês, realmente. Bem, fazendo muito obrigado. Fazendo uma retrospectiva, vamos dizer assim, da minha vida no judô, e dizendo que eu comecei a praticar o judô ainda menino, por volta dos 6 ou 7 anos de idade, e justamente fui levado ao judô pelo meu pai. Nós morávamos já em Curitiba na ocasião, eu nasci em Porto Alegre, e viemos para Curitiba por questões profissionais do meu pai. E aí tinha uma escola que recentemente tinha sido fundada aqui em Curitiba, a Academia Kodokan, ali na Rua 15, quem conhece Curitiba, sabe, ali perto da reitoria da universidade, e tinha lá um professor que na ocasião era sétimo dan, Sensei Kamada, que na ocasião era o representante da Kodokan para o Brasil. Ele foi trazido para Curitiba pelo, então, professor Gentil de Almeida Campos, que naquele mesmo ano tornou-se o primeiro presidente da Federação Paranaense de Judô. Então, por uma feliz coincidência, em 1961, quando eu comecei a praticar judô, foi um ano que também foi fundada a Federação Paranaense de Judô. E desde o início, acho que porque eu já sempre fui meio pesadinho, assim, meio entroncado, já comecei a me dar bem na modalidade, gostava das atividades que o professor apresentava na aula e fui gostando da modalidade, pegando gosto pelo esporte de maneira geral. Aliás, é importante que eu diga que meu pai me levou ao judô porque eu era muito agitado, né? Muito agitado e um pouco brigão, assim, na escola. Ainda já estava numa escola pública aqui em Curitiba, o Colégio Júlia Vanderlei, e daí a gente veio de Porto Alegre para Curitiba com um tipo de uniforme que se usava lá na escola em Porto Alegre, era um tipo de um avental. E aí, aqui em Curitiba, se usava um outro avental. Então, normalmente, as crianças, como judiam dos outros, né? Ainda a questão hoje, deram um nome para isso aí, que é o tal do bullying, né? Talvez eu já tenha sofrido bullying naquela época, mas no braço. Na turma, o pessoal tirava sarro, assim, bem em palavras comuns, do avental que a gente usava, que era um avental diferente, era um avental curtinho, eles usavam um avental comprido, e eu chegava em casa todo dia com o avental rasgado, porque saía no soco com o pessoal lá no meio da aula ou depois da aula. De qualquer forma, isso foi um dos motivos que meu pai resolveu me colocar no judô. Lembro bem dele dizendo, quer brigar? Então vai brigar do jeito certo. Uma concepção, né? Vai lutar, talvez. Bom, de lá para cá, depois, por algumas razões profissionais e financeiras, a academia acabou fechando. Esta academia era a Academia Kodokan do Paraná, acabou fechando em 1965, e aí um dos professores dessa academia, o professor Aldo Lubes, um atleta lá da academia, montou a Academia Kodokan de Curitiba. E aí nós nos transferimos para lá e continuamos nessa prática aí. E aí,
em 1968, 68 é tempo, hein, gente? 68 aconteceu o primeiro campeonato paranaense de judô infantil ou infanto-juvenil. Eu já tinha para 15 anos aí. E não tinha, William, uma situação interessante, divisão de peso. Botaram 350 piá lá, 350 meninos numa categoria só. E eu fiz 10 lutas na competição. Foi 10 lutas. Foi a inauguração de um ginásio lá, acho que foi um ginásio de esportes lá em Londrina, e fizeram essa competição como comemorativa. Tem até os recortes de jornais guardados no currículo ainda. 350 atletas numa única categoria. Uma categoria só? E eu lutei 10 vezes, uma categoria só, 350 piazada, todo mundo lutando o dia inteiro. E aí, piazada de 14, 15 anos, né? Então tinha gente leve, tinha gente pesada, tinha gente... Como? Como eles faziam as divisões de chave. Seria muito grande. Hoje, para nós, eles misturaram todo mundo, acho que fizeram um sorteio, assim, separando os atletas que eram do mesmo município, né? Nós fomos com 8 ou 10 atletas de Curitiba, e aí, naquela competição, eu estava dizendo, fiz 10 lutas, e, evidentemente, ganhei as 10 lutas, fui campeão, e, além disso, ganhei um troféu como o mais técnico da competição. Então, ganhei 2 troféus lá na ocasião. E aí, claro, depois do resultado desse primeiro campeonato paranaense, aí acabei ficando, né, na modalidade, porque daí já tinha aprendido muita coisa, já tinha um certo domínio técnico, e na época aplicava Morotse Oinage de direita. A maioria das minhas lutas foram com essa técnica aí, Morotse Oinage. E daí voltamos para todo aquele entusiasmo e continuamos treinando e participando de novos eventos, né? E de lá para cá eu me sagrei 30 vezes campeão estadual em várias categorias, 30 vezes em várias categorias de peso e de idade, evidentemente, universitário, inclusive várias vezes campeão absoluto no sênior. Eu, na época, pesava 78 quilos, depois a categoria mudou para 81, então eu lutava o peso médio, primeiro era médio, depois ficou meio médio, e depois também acabava participando do absoluto, e por felicidade, e acabei ganhando algumas vezes também. Então, somei 30 títulos aí em campeonatos estaduais. Paralelamente a isso, eu tenho 22 títulos em campeonatos brasileiros, sendo 4 de campeão, deve ter uns 12 ou 13 como vice-campeão, e uns 4 ou 5 também aí, 3 ou 4, agora não me lembro bem a conta, como terceiro lugar. Então, se for pensar, o senhor é que fosse colocar um ranking que teria o maior número de títulos dentro do estado, se for pensar dessa talvez, maneira. eu acho assim que eu fui um daqueles atletas que teve mais regularidade no período de competição, porque eu praticamente trouxe medalhas em todos os campeonatos brasileiros que participei, salvo excepcionalmente um ou outro, né? Então, foi uma época interessante, assim, que me agregou muito valor. E daí, aos 15 anos de idade, comecei a auxiliar um professor já dando aula, em 1968. E aí já comecei a também me interessar pelo ensino na área do judô, né? A transformação que o ensino do judô promove nos jovens e adolescentes. Eu era jovem também ainda, muito jovem, né? Para 16 anos. E aí, em 1970, foi promovido a Shodan, tinha 16 para 17 anos, por aí, porque era bem jovem, porque hoje o pessoal consegue 16, 17 anos, mas na época não era muito comum chegar à faixa preta tão jovem assim. E aí, depois fiz a faculdade de Educação Física, já sendo faixa preta, me formei em Educação Física em 1974, depois, em 1979, me formei em Direito em 1979,
Já foram quase 41 anos de formado em Direito e 44 formado em Educação Física. E depois disso, durante a minha vida acadêmica, eu comecei a dar aula na faculdade com 20 anos de idade, sem nunca ter deixado de dar aula de judô em escola. Que ano em escolas, nós começamos um trabalho em Curitiba em 1971, dando aulas nas escolas, como terceirizados já, né? Hoje é comum isso, não só no judô, em várias modalidades, mas em 71 nós começamos um trabalho numa escola que, infelizmente, hoje não existe mais, a Escola Meu Cantinho Precisão. Nós trabalhamos lá desde 1971 até 2002, foram 32 anos na escola, e atualmente 32 anos na mesma escola, desde a fundação até o encerramento. E hoje nós temos um convênio com uma pré-escola aqui em Curitiba, também uma pré-escola muito tradicional aqui em Curitiba, chamada Tistu. É uma escola que existe há 42 anos. Ela tem 3 sedes e nós temos atividades de judô lá com uma média de 60 crianças. Sensacional, Sensei. Sensacional. E aí, paralelamente a essa vida no judô, eu tive uma vida acadêmica, né? Fui professor na Universidade Tuiuti, na Universidade Federal do Paraná, e fui professor também na FAI, e coordenei cursos de Educação Física na Tuiuti e na FAI. E também, durante o período da Federal, ministrei aulas de judô, de lutas, etc. Paralelamente a isso, fiz especialização, fiz mestrado. Realmente, em 2007, eu concluí um doutorado em Educação Física em Moscou, na Rússia. Um doutorado nessa área de Educação Física. Tive o grande prazer e a honra de ter aulas e fazer prova com o Lev Pavlovich Matviev. Para quem é o treinamento desportivo, é o pai da periodização. Ele foi o professor que preparou o Yuri Gagarin para ir ao espaço, fisicamente. Sabe, eu tive o prazer de ter aulas com ele e 2 vezes ser convidado para ir jantar na casa dele, lá em Moscou. Então, são diferenciais assim que nos deixam... Uma pergunta a respeito disso. Para digamos assim, um acadêmico com essa referência ícone dentro da academia mesmo, não só na educação, no esporte, né? Você convidar um pesquisador, você vai na minha casa, vai jantar comigo, sentar à mesa com a minha família. Será que não vem muito isso das suas origens judoísticas, da sua postura? Que, né, agora, reconhecendo o nosso Kodansha, Sensei Chico com nós, o meu sensei, Lauro Azuma, meu pai, meu ídolo, eu até suspiro a hora que falo dele. Mas muito legal. Será que essa é a postura que o judoca deve ter e abre esse espaço, abre essas portas no sentido, claro, a qualificação, mas primeiramente na condução que ele leva à sua vida, Sensei? Muito provavelmente, porque a gente sempre tratou todos os companheiros lá do mestrado, que faziam mestrado, e também alguns que faziam doutorado com muita qualidade, com muito respeito, inclusive, evidentemente, né, o professor Matviev, e até por sermos brasileiros e tal, ele conhecia toda a nossa história no judô também, e foi... eu tenho fotografias na casa dele, ele tem lá tinha lá um museu com livros deles traduzidos para mais de 40 países pelo mundo, então é uma sumidade na educação. Então, foi uma grande honra ter vivido isso, né? Que, sem falsa modéstia, acho que poucas pessoas tiveram esse privilégio, né? Então, para mim... Só para vocês terem uma ideia, na sala dele tinha uma fotografia do Yuri Gagarin, só um segundinho, escrito: ao homem que me ajudou a conquistar o impossível, ou seja, ir para o espaço com boa condição física, né? Muito legal isso. Sensacional, que história! O Wilson escreveu para ele, isso é uma coisa. Benhur, deixa eu fazer um parênteses aqui. Minha esposa está me perguntando como fazer para entrar na live, porque ela não está conseguindo. Talvez outras pessoas também não tenham conhecido, não tenham conseguido. Veja bem, a pessoa ela deve ter o Facebook, ela precisa ter o Facebook e ir na página do CEPAM Colégio. Na página do CEPAM Colégio,
Exatamente. Cepan Colégio, S-E-P-A-N. N, né? M de mala. M, Cepan com M. Isso. Daí, por favor, pede para ela tentar. Eu acho que você ainda tem que complementar um pouco essa tua história, né, Ney? Sim, rapidamente, estou no finalzinho. E, paralelamente a tudo isso, tive também a grande honra de ter atuado como treinador e técnico da seleção brasileira de judô durante alguns anos. Muito, muito bom. Rápidas. Isso. Não, a gente sabe que é uma história, além de vencedora, muito próspera. Agora, houve até por sinal, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer aí algumas pessoas que estão participando da live, alguns conhecidos meus, outros conhecidos dos dois, né? O Vitor Mauro, o Lauro Azuma, a professora Aria do Colégio Cepan, o Francisco de Souza, o Vitor César Moreira, o Jorge Luiz, também, que está conosco aí, estamos na audiência, é isso aí, meu amigo. Agora, Ney, no início da sua fala, você fez um comentário interessante, que você era um garoto que se envolvia um pouco em confusão e tudo mais. E talvez aí nós retiremos a primeira pergunta a ser feita. É claro que todo esporte bem trabalhado, bem conduzido, ele traz, por consequência, um bom desenvolvimento motor. E o que falar, e se isso teve uma serventia para você, eu tenho certeza que tem, mas a gente precisa falar sobre o assunto, a sociabilização da criança com o mundo externo. Então, na verdade, nos campos das relações, que bem fez isso a sua vida, especialmente naquela oportunidade? Bom, eu comumente digo que o judô abriu todas as portas da minha vida. Todas, indistintamente todas. Porque nessa relação social, já de muito tempo, os judocas estão sempre em posição de destaque, né? Seja no próprio ambiente escolar, ainda como adolescente, ou seja nos ambientes das amizades familiares, ou na própria sociedade, os judocas sempre são destacados. Poxa, esse rapaz faz judô, né? Esse menino faz judô, participa de competições, ou é um bom aluno na escola, até muitas vezes atribuem o bom resultado escolar na aprendizagem à prática do judô, porque o judô exige um raciocínio rápido, exige a velocidade de pensamento, atenção naquilo que se faz, né? Se fossem aulas de educação física, boa coordenação motora, enfim, o judô proporciona muitas capacidades às pessoas que praticam já desde muito tempo. Haja vista a situação que, em 2013, a Unesco identificou o judô como mais apropriado para crianças, jovens e adolescentes dos 4 aos 21 anos, digamos assim, como o grande elemento para a contribuição do desenvolvimento global de crianças e adolescentes. Então, é uma identificação importante, né, que se diga que a Unesco, uma entidade mundial, ter esse reconhecimento. E para mim, como disse, em todas as questões, eu sempre disse até que era um pouco pesado, o judô me ajudou a ter uma boa formação corporal, né, ter bom desenvolvimento nos mais vários sentidos, e em muitas ocasiões eu até, pulando um pouquinho do pessoal para o profissional, posso dizer que recebi muitos alunos, alguns tímidos e outros muito agitados. E o judô sempre serviu como um termômetro, um elemento de equilíbrio. Aqueles que são muito tímidos acabam se soltando por força da própria atividade, e aqueles que são mais agressivos, que são mais agitados, acabam canalizando essa agressividade e essa agitação de uma maneira correta por intermédio da prática do judô. Entrando no aspecto escolar, né, porque, na verdade, você viveu e vive desde a iniciação e viveu muito rendimento também, né? Haja visto Sim. Os títulos que você tem aí no ano. Exatamente, né? Como até alguns
alguns internautas que nos acompanham citam você como uma das sumidades no país, né? Vamos entrar no aspecto do judô escolar, aquele de iniciação que, inclusive, é onde o sensei William trabalha no Colégio CEPAM, trabalhando com as crianças lá desde 4, 5 anos de idade, né? A gente sabe que existe, eu sempre falo da fase do encantamento, né? E a pergunta que vem nesse trabalho com a criança é como tornar o treinamento prazeroso, que eu acredito que esse é o primeiro momento que você tem como gancho para se ter um apaixonado pelo judô, um apaixonado pelo esporte e talvez futuramente um atleta. Como seria esse processo? Como o senhor vê isso? Posso fazer uma continuidade nessa pergunta, professor? Pois não. Para nós do judô sempre perguntam como que vocês conseguem ter o controle com essa criança, determinado grupo, sem alterar a voz e sempre pelo olhar. Isso é uma coisa muito nossa do judô. O sensei falou, todo mundo em silêncio. Talvez o sensei Neymek pode falar também um pouquinho mais sobre esse aspecto do professor de judô, né? O controle também afetivo que ele tem. Bem, nós podemos dizer o seguinte, o judô por si só é um esporte que exige muita técnica. Evidentemente, nós não podemos pegar um aluno, receber um aluno aos 4 anos de idade ou 5 anos de idade e colocar numa aula questões essencialmente técnicas, porque não haveria condição desse tipo de aprendizagem numa idade, vamos dizer, tão pequena, assim, né? Uma criança com 4 ou 5 anos de idade. Hoje em dia, já de algum tempo, eu tenho os meus registros já de quando comecei a dar aula, tenho sempre o desejo de organizar um livro contando essas histórias e falando das brincadeiras que se criava durante as aulas de judô ou para as aulas de judô, visando a atenção e o desenvolvimento das capacidades físicas, técnicas, intelectuais, emocionais dos alunos. O judô se utiliza muito de recursos lúdicos, né, para o desenvolvimento de coordenação, de agilidade, de equilíbrio, de velocidade, de força. Então, muitos recursos lúdicos, como hoje em dia tem vários estudos sobre isso. E, evidentemente, nós temos que, em cada faixa etária, seguir o que a literatura nos ensina. Um grande autor que se preocupa muito com essas questões de coordenação é conhecido mundialmente, Galahu, né? O Galahu, né? Galahu. Então, eles promovem determinados tipos de atividades de acordo com as faixas etárias de cada aluno. As próprias aulas, né, as turmas nas escolas já são divididas por idade. Então, essa situação facilita o trabalho do professor para o desenvolvimento das capacidades voltadas ao trabalho com ludicidade, mas, evidentemente, praticando os fundamentos básicos do judô, como os rolamentos, a maneira de caminhar sobre o tatame, segurar no uniforme das outras crianças, né? Todas essas situações, né, Sensei William? Sim, a postura da criança, a maneira de postura, evidentemente. E também, como você me perguntou agora como continuidade, como vocês conseguem controlar a disciplina dessas crianças? Vejam, a própria figura do professor, por si só, expressa, demonstra um certo respeito, né? A criança vai ver o professor uniformizado, já com a sua faixa marrom, o que seja, ou faixa preta. Isso tem muitos professores que já começam a lecionar sendo faixa marrom, né? E a maioria com faixa preta. Então, a própria figura do professor já sugere um respeito e uma atenção das crianças, né, nesse sentido. E já dos primeiros momentos, o tratamento dos alunos, que é peculiar dos professores de judô, com uma linguagem
respeitosa, uma linguagem afetiva, né? E uma comunicação, vamos dizer assim, não violenta, faz com que o respeito naturalmente apareça nas aulas, né? Isso aí é uma situação implícita em todos esses processos, né? Eu, outro dia, estava estudando um material como esse, relembrando algumas questões, e tem um estudo muito interessante dessa situação da comunicação não violenta, da comunicação afetiva e da linguagem não violenta, que é Marshall Rosenberg, que é um psicólogo americano que criou um processo, né, de linguagem afetiva e comunicação não violenta para solucionar desavenças havidas no ambiente escolar ou mesmo em outros segmentos. Então, essa característica normalmente é utilizada pelos professores de judô, né, para uma comunicação afetiva e uma linguagem afetiva, uma comunicação não violenta nas aulas de judô. É verdade. O sensei Vitor ali, por sinal, ele mandou uma boa noite para nós, o doutor Vitor, contar a paixão do judô como é, né, sensei? O sensei Vitor foi meu companheiro de treino, alguns anos atrás, quando eu era atleta. Não era tão bom assim. Tem mais histórias envolvendo o senhor nessa minha vida, jornada de atleta. Mas o sensei Vitor, muitas das vezes, sensei, ele sai do centro cirúrgico, termina seus afazeres profissionais, passa em sua casa, coloca os seus aparelhos, sua roupa, seu judogi, e vai comigo dar aula para as crianças. Para mim, ele é um exemplo de profissional, um exemplo de apaixonado pelo judô. Então, eu fico imaginando quem colocou essa sementinha no coração dele, né? Com certeza foi um sensei que teve aquela postura, a maneira de conversar com ele, a maneira de conduzir seus passos, mostrar os passos que deve conduzir, na verdade, né? Então, eu não muito importante. Esse companheiro. Eu tive a oportunidade de conversar com o Vitor aqui em Curitiba, lá no ginásio Tarumã, acho que o ano passado ou ano retrasado, um evento que aconteceu aqui. Isso, um abraço para o Vitor aí. Ney, você fala da questão lúdica na iniciação da criança, e mesmo dentro da escola, existe um momento em que os movimentos, a técnica, ela é cobrada com maior ênfase, e se existe esse momento, você tem aí um parâmetro em que deva acontecer, nós falando assim de idade, a partir de que idade você entende que já dá para cobrar melhor a técnica, a qualidade do movimento da criança? Veja, professor Benhur, o aprendizado ele vai evoluir naturalmente, né? Os meus procedimentos de ensino, e depois de bastante reflexão assim no decorrer dessa vida, existem movimentos que naturalmente surgem como ações para que uma criança, vamos dizer assim, derrube a outra, né? E nessa situação praticamente natural, surge um movimento no judô, que os professores de judô que estão nos assistindo bem sabem, chamado de Osotogari. Ele é um movimento natural, mas que, por outro lado, também é um movimento perigoso, porque quando a criança não assume uma posição de base correta com a perna de base, ele acaba fazendo o golpe e caindo quase que sozinho para trás, por qualquer reação da outra criança que estiver com ele. Então, eu já, de alguns anos para cá, evito, já nas primeiras aulas, assim, no início desse ensino técnico, ensinar o Osotogari. Nós trabalhamos mais com o Deshibarai, que é um movimento mais curto, né? Um movimento de perna mais curto, fazendo uma progressão pedagógica, deixa uma das crianças com um joelho no tatame, a outra perninha levantada, e o outro menino, então, outra menina, né, com a sua perna
contrária àquela que não estiver ajoelhada, faz o movimento do Shibarai. A queda é mais próxima também do tatame, evitando que a criança caia totalmente de costas, às vezes a cabeça, chora no meio da aula, não quer. Então, esses movimentos menores, ainda que caídos para o lado, são mais fáceis nesses primeiros momentos do técnico. E também o movimento que a maioria dos professores ensina é um golpe com o braço no pescoço. A gente começa ensinando de baixo para cima, fazendo uma progressão pedagógica, que é o Kushiguruma, né? Porque ele é um movimento natural, que sugere ainda assim a continuidade do movimento do rolamento do judô, que é o Mae-ukemi. Então, temos que estar bem atentos para o efeito de cada movimento em quem está recebendo o movimento na hora do treinamento, justamente para evitar lesões, para evitar desconfortos e o afastamento dessas crianças das aulas de judô. Mas tentando responder a tua pergunta mais diretamente, Benhur. Pois não? Tentando responder a tua pergunta, eu acredito que um rigor mais técnico, assim, não essencialmente técnico, mas um rigor mais técnico em alguns movimentos, já pode começar a ser exigido das crianças a partir dos 6, conforme o desenvolvimento de cada criança, porque não são todos iguais, mas a partir dos 6, 7 anos de idade, já se pode ter um domínio técnico mais preciso no ensino do judô. Nós temos um questionamento aí do professor Lauro Azuma, né? Pessoa queridíssima aqui da nossa cidade. Ele fala de Piaget, da psicomotricidade, ligada diretamente com a inteligência da criança. O lúdico está presente na aprendizagem de todas as faixas etárias. Perfeito. Como o Sensei Ney disse, deixa o judô prazeroso, né? Perfeitamente. Até como atividades de aquecimento, se usa muitas atividades lúdicas, jogos adaptados ao judô. Eu inventei alguns jogos, aqui vou me lembrar de um, tipo caça-judô, com uma bola molinha de plástico, deixa umas crianças de um lado da sala, outras de outro lado, joga a bola como se fosse um caçador, que todo mundo conhece. Só que quem consegue acertar alguém com a bola tem o direito de aplicar um golpe no menino que levou a bolada, vamos dizer assim. Então, é uma atividade no judô que acaba, uma atividade lúdica que acaba remetendo a ações de judô. Isso entre outras inúmeras, né, que a gente vai criando. Criamos lá o caça-judô, que tem o caçador. Então, entre outras situações assim. Mas só para vocês terem uma ideia, como o sensei Lauro falou, um grande abraço ao meu amigo Lauro Azuma. Atividades lúdicas e brincadeiras, vamos dizer assim, nós usamos, inclusive, enquanto técnicos da seleção brasileira. Né? Às vezes, treinamentos, ou mesmo para aquecimento, inúmeras atividades, e eles gostavam muito, porque perdia um pouco aquele caráter de obrigatoriedade, de melhoria de condição técnica, de melhoria de condição física, e aí, paralelamente a isso, paralelamente a essa necessidade, as atividades lúdicas estavam presentes, inclusive nos treinamentos com a seleção brasileira. Sensei, algum tempo atrás eu estava estudando o aquecimento da seleção principal do judô, a nossa seleção, e eu observei que eles fazem muito lúdico no aquecimento, desde o aquecimento em si, mas também o alongamento, porque uma dos comentários que fizeram é para não deixar maçante para os atletas, já no início do treinamento, já ficarem estressados, né? Exatamente. Isso é uma coisa que me pegou. Outra coisa que eu me pego, nós temos uma equipe fenomenal no Colégio de Educação Física, Recreação, e muitas das vezes eu estou nos cantos, conversando com o professor, com o aluno, mas eu fico observando o determinado movimento ou a determinada brincadeira e eu tento remeter para dentro do dojo. E como que eu vou adaptar aquela brincadeira, aquele movimento, que a criança está gostando, eu vejo que ele está entusiasmado, e levar esse entusiasmo para o nosso dojo. Isso é uma das coisas que eu faço muito.
E qual seria o conselho que o senhor dá para nós possamos trabalhar mais isso, começar a observar mais, olhar outros parâmetros, outras modalidades? O que o senhor pode nos dizer a respeito disso, Sensei? Bem, eu posso, quando ouço a tua fala, Sensei William, eu me lembro de uma ocasião que aqui em Curitiba eu me dispus a dar um treinamento para atletas que já eram formados, né? Ali, principalmente do Clube Curitibano, mas foi um treinamento aberto para todas as pessoas aqui de Curitiba e às vezes vinham até pessoas de fora. Nós treinávamos diariamente às 6 horas, começávamos o treino de 6 horas da manhã. Mesmo no frio aqui de Curitiba, o exemplo de hoje como está. Então, nós desenvolvíamos... Eu já escutei essa história, né, Sensei? Quem me contou foi nosso amigo Laurindo, da Yama. Quem? Ele falou, Daniel. O Daniel, ele olhou assim, Sensei acordavam antes das 6, ia dar treino às 6 horas, todo santo dia. Eu falei, meu Deus do céu, duvido que isso, de hoje... porque todo mundo trabalhava ou estudava, então... E aí, nós desenvolvíamos todas as atividades sobre o dojo, sejam elas de preparação física, preparação técnica, algumas situações ligadas a preparações psicológicas, etc., mas todas em cima do dojo. E a criatividade do professor, o meu conselho aqui, William, é que a criatividade do professor e a busca por conhecimentos, hoje a internet é um espetáculo, você entra lá na internet e pede brincadeiras para a utilização no judô. Então você abre um universo, né? Aqui o nosso aluno Ricardo Barma, muito querido, assistindo aqui a nossa live. Um grande abraço, Ricardo. Nosso atleta aqui na Sociedade Italiana. Ótimo. A criatividade do professor para o desenvolvimento das aulas de judô, a preparação, a programação para essas aulas vai ser realmente um diferencial, Sensei William, né? Não há limites, vamos dizer, para essa criatividade e para as atividades que pode se promover sobre o dojo. Evidentemente que para algumas delas você vai precisar de algum equipamento, de bola, de corda, de faixa de judô, materiais, ou mesmo de giz para marcar o tatame, inúmeras situações, ou grampinho no kimono, pôr no judogi, né? Crianças. Isso, inúmeras situações. Ou muitas delas com o próprio corpo, né? Muitas atividades com o próprio corpo. Vamos ver quem consegue tocar na barriga da perna do companheiro sem deixar que toquem na sua. Uma brincadeirinha rápida assim que não exige nada. Vamos ver quem consegue puxar o companheiro da faixa. Então, questões que são diretamente utilizadas no dojo, com muitas vezes sem necessidade de equipamento, e outras com alguns equipamentos, alguns materiais. Então, essa criatividade e a preparação, de fato, para as aulas, tendo um objetivo, né? Você pode ter um objetivo mensal, ou objetivo bimensal. Hoje vamos trabalhar, nessa semana, vamos trabalhar objetivo semanal, vamos trabalhar agilidade. Então, você vai criar exercício de agilidade, né? Na próxima semana, vamos trabalhar alguns exercícios visando coordenação. Então, busca alguns elementos nesse sentido, né? E eles, certamente, o judô vai contribuir para o desenvolvimento dos alunos de maneira geral, no mais amplo sentido, desde a sociabilização, né, até as questões físicas e emocionais, sem dúvida nenhuma. Uma lição que a gente pode tirar, que nós podemos tirar dessa parte, professor não vai progredir. Está ouvindo normal agora? Agora sim. Vamos lá. Uma das lições que nós podemos tirar agora dessa lição, dessa relato que o senhor faz, esse ensinamento professor de judô ou qualquer outra modalidade não progride sem planejamento, né? Sem planejamento, e se tem planejamento, exatamente, não tem limites, né? Aonde chegar. Muito bem. Nós temos... Exatamente. E além...
Pois não, Ney, pode falar. Não, eu estava dizendo que, além do planejamento específico para as aulas de judô, o professor de judô nas escolas deve estar atento para o planejamento da escola como um todo. Ótimo. E se integrar nesse processo, entender o objetivo pedagógico da escola, a vertente educacional que a escola adota e agregar valores a esse processo pedagógico da escola. Além disso, o nosso conselho é que os professores de judô, até por essa questão que já falamos, de uma linguagem afetiva, deve se integrar com a escola e participar das outras atividades que a escola promove, como as ações de Dia dos Pais, Dia das Mães, festas juninas, Dia da Criança. Isso faz parte do judô como um todo. E aí nós nos reportamos à filosofia do Sensei Jigoro Kano, que são aquelas duas principais, né, professor Ben-Hur e professor William, que são o Jita Kyoei, que é a amizade e a prosperidade mútuas, ando na escola nesse sentido, e o Seiryoku Zenyo, que é a melhor utilização da energia no mais amplo sentido. Então, o professor vai estar dando a sua energia para a energia da escola como um todo e para o crescimento de todas as pessoas de uma maneira unânime e amistosa, vamos dizer assim. Né? E tem uma outra máxima. Tem uma outra máxima que é pouco conhecida, que atribui-se ao Sensei Jigoro Kano como um pseudônimo que ele usava, que diz o seguinte, ó, Ki Itsu Sai. Ki Itsu Sai. Terceira máxima pouco conhecida. Essa máxima sugere tudo é unidade. Então, que as tuas ações façam partes do todo e sejam elas uma unidade. É uma questão filosófica um pouco que gera um certo paradoxo, mas é muito importante pensar isso também. Tudo é unidade. Tem situações que mostram que tudo tem a ver com tudo e que você tem que estar integrado com tudo. É com base na teoria dos sistemas, né? Tudo tem a ver com tudo. E você, como parte integrante da escola, parte da educação, lembrando da filosofia do judô, das máximas do judô, a questão da modéstia, da amizade, da coragem, do autocontrole, da honra do praticante de judô, da sinceridade, do respeito, da cortesia, de maneira geral, que são, vamos dizer assim, códigos de conduta para os judocas, principalmente adotados na França, devem fazer parte do todo, pensando nessa questão filosófica do Ki Itsu Sai, que tudo é unidade. Ney, você fez um comentário muito interessante, e mesmo porque eu trabalhando na coordenação de esportes do Colégio CEPAM, nós participamos até mesmo de eventos que não são escolares, são eventos desenvolvidos entre clubes, mas nem por isso nós perdemos a nossa essência enquanto escola, partindo sempre do princípio que é legal, bacana você conquistar uma medalha, mas é muito legal, junto com essa medalha, você respeitar, ter respeito, ter uma boa conduta dentro da escola, ser uma boa pessoa dentro da escola. Então, é o conceito que a gente tem enquanto escola, né? Porque clube você pode inserir um atleta ou te sacar um atleta no momento que você quiser. Agora, Ney, tem uma pergunta interessante aqui do Fábio Sato, que está nos acompanhando. Ele pergunta, ele fala, olha, e a adequação para o canhoto, tem alguma diferenciação? Sensei, antes disso, o Satinho, o filho dele começou comigo com 3 para 4 anos, bati o olho ele de esquerda, eu vi que tentei ensinar de direita, eu vi que o menino trocava. Quando eu ensinei o golpe de esquerda mesmo para ele, ninguém segurava mais o menino. Ótima pergunta. Muito bem. Veja, existe um termo que algumas pessoas utilizam, não é aqui uma crítica, é simplesmente uma observação. Eu, paralelamente à formação de educação física, como eu disse no início da nossa conversa, também sou formado em judô, o pessoal usa muito um termo que é bilateralidade. A bilateralidade, ela se aplica mais para as questões jurídicas, um acordo bilateral, que tem que ser bom para as partes e etc., né? Então, por aí.
eu gosto de, quando falamos nesse assunto no judô, até estou desenvolvendo um trabalho que nós estamos fazendo para a Escola Nacional do Judô, um curso que vamos promover. Excelente. Não se fala em bilateralidade, fala-se em coordenação bilateral. Parece ser a mesma coisa, mas de fato não é. Então, existem escolas que buscam um ensino assim: ensinar as mesmas técnicas pela direita e as mesmas técnicas pela esquerda. E, naturalmente, a assimilação desse ensino pelos alunos vai fazer com que seja identificada a melhor posição que vai ser utilizada na hora do randori ou na hora da competição, que seja. Né? Você ensinando os dois lados para todos os alunos, você vai promover o desenvolvimento da coordenação bilateral e vai dar ao aluno a questão do momento de escolha voluntário ou, às vezes, involuntário para a aplicação das técnicas. Né? Exato. O sensei Lauro está falando em ambidestria. Ambidestria, o próprio esporte já tem como catar pegada, direita, esquerda, as técnicas também, a ambidestria, muitas vezes, ela acaba, às vezes, até atrapalhando o ensino e a própria aprendizagem na escola, porque existe uma certa confusão na própria criança de qual mão utilizar, de como fazer determinada ação, de como desenvolver determinado trabalho, justamente por essa questão da ambidestria. Então, são situações semelhantes, mas não são idênticas. Né? A ambidestria é uma capacidade que vem com alguém já de nascimento, e a coordenação bilateral é algo mais a ser desenvolvido do que como se fosse a ambidestria. Você poderia até utilizar questões de ambidestria para o desenvolvimento de técnicas dos dois lados, mas elas precisam ser trabalhadas diferencialmente uma ou outra. Sensei Vitor, o Dr. Vitor, fala muito de plasticidade do movimento, de trabalhar com a criança, que ela solta os movimentos. Sim, ela tem a direita principal ou a esquerda, mas trabalhar sempre a plasticidade do movimento. Seria isso, Sensei? Existe uma questão filosófica que foi deixada ao mundo pelo Sensei Jigoro Kano, que diz que a beleza do judô está na estética da execução dos movimentos. Em resumo, é isso. Então, a plasticidade estaria ligada à estética do movimento, à posição do movimento. E eu sempre digo nas minhas aulas, agora há pouco entrou um amigo nosso aqui, o Marcos, que é nosso atleta lá no Thalia também. Obrigado, Marcos, pela presença. Vai lembrar que eu sempre digo isso. O judô não foi feito para ser desconfortável. O judô foi feito para ser confortável. Quando você executa um movimento, seja qualquer, em pé ou no chão, que você não esteja confortável na posição, que você não esteja se sentindo bem no movimento, há que ser revista a situação. Alguma coisa está errada. E, consequentemente, estando alguma coisa errada, você não vai conseguir executar o movimento a contento. Você vai perder o equilíbrio na posição de chão, o que está ali, o uke, que está lutando com você, ou o teu companheiro de treinamento vai conseguir sair da imobilização, ou você não vai conseguir encaixar, quando estiver na idade correta, um estrangulamento ou uma chave de braço, e em pé, evidentemente, se você entrar fora de posição, entrar desconfortável, o golpe não vai acontecer. Então, esse é um princípio no ensino do judô que deve ser seguido, que o judô sugere conforto na execução dos movimentos. Se você estiver desconfortável, alguma coisa está errada. Então, tem que ser revisto. Tá? E ótimo. Ainda falando daquela questão de coordenação bilateral, vejam, se alguém é destro... Professor Roberto Nagahama, boa noite, obrigado pela... Então, falando da questão da coordenação bilateral.
um atleta que é destro, com certeza tem mais habilidade e provavelmente mais força na mão direita. Concorda, professor William? Concordo 100%. Assim como quem é sinistro, ou canhoto, como se diz, com apelido, vai ter mais força na mão esquerda e mais habilidade. Então, se inverte o treinamento das técnicas, ainda já de pequenininho, e a mão direita de quem é destro vai puxar a manga ao invés de estar na gola, como habitualmente seria o kumikata do atleta que luta pela direita, ele vai ter mais força para puxar a manga e, consequentemente, desequilibrar melhor o seu companheiro de treino, o seu adversário na competição. Então, esse é um estudo a ser pensado, porque você tendo mais força e mais habilidade na mão direita, melhor você vai desequilibrar ele para o lado que você queira derrubá-lo. Né? Então, são pensamentos que devem fazer parte do pensamento do professor, do estudo do judô e de como desenvolver as técnicas. Sem querer dizer que, para o atleta destro, a mão direita na gola, né, professor William, vai conduzir a movimentação para as várias direções de aplicação dos golpes. Então, o judô é um estudo bastante complexo, né? Muito uma dica para os professores que trabalham com crianças, o que eu faço para identificar que se a criança é destra ou sinistra? Normalmente eu digo, levanta a mão do lápis aí, quero ver a mão do lápis. Daí eu vejo, é canhoto ou é destro? Daí nós começamos a trabalhar. Isso é uma das técnicas que eu uso, que eu comecei a observar. Ensinava só de direita. Não pode. Tem canhoto no meio. E eles precisam desenvolver também. Porque muitas das vezes a gente vê que o canhoteiro fica, meu Deus, como que eu vou lutar? E não desenvolve. Quando você começa a trabalhar com a criança desde o infantil 4, com 4, 5 anos, trabalhando o lado canhoto dele, e eu brinco muito, levanta a mão do lápis, quero ver. Levanta o pezinho que a mão é do lápis. Daí eles vão estimulando mais. Isso é uma das técnicas que eu uso, sensei. Talvez os amigos que estão acompanhando, né? Eu gosto de trabalhar também com pequenas bolinhas plásticas. Você pega as bolinhas na sala e pede para eles arremessarem a bolinha. Com certeza eles vão arremessar a bolinha com a mão mais hábil. Né? É verdade. Ou pede também que eles fiquem com uma perna só. Certamente eles vão ficar parados sobre a perna de base. Então, se a perna de base for à direita, muito provavelmente ele vai fazer os golpes pela esquerda. E vice-versa. Se a perna de base for à esquerda, ele vai fazer os golpes pela direita. Então... Interessante, viu? A história do Sensei Neto. Aconteceu comigo, eu posso? Fica à vontade. Vamos brincar, William, vamos brincar de Saci Pererê. Aí todo mundo vai ficar na perna de base. Normalmente vai acontecer isso. Exatamente, Sensei. Exatamente. Gostei da bola também, do arremesso. Ótimo. É isso. Alguns anos atrás, isso há muitos, o professor Benhor, o Sensei Nenek tem um aluno chamado Rafael Dietrich. Não sei se treina ainda, Sensei. Está treinando ele? O Rafael hoje é um grande amigo, né? Meu ex-aluno, foi campeão brasileiro universitário. O Rafael não está treinando. Hoje ele é um empresário em Curitiba, tem uma empresa de cesta básica. Normalmente a gente conversa pelo menos uma vez por semana. Eu tenho que entrar no médico. O Rafael foi um dos melhores atletas da minha geração. Foi o melhor, literalmente. Muito técnico. Eu lembro que eu lutei 2 vezes com ele. Ele não era... Depois que veio treinar comigo lá no Thalia e desenvolveu, aplicava como eu Ultimata, aplicava Taiotoshi. Eu lembro, quando eu cheguei, eu fazia uma luta com ele entrou um Kataguruma lindo e na segunda foi um Shioi. Eu falei, meu Deus, que cara forte. Daí um dos professores do lado escutou. Também, ele é aluno do NEMEC, não tem como não ser. Muito obrigado. Eu fui pesquisar onde era o Sensei NEMEC. Aí que eu fui saber a história dele. Há 4 anos atrás, isso tem que ficar registrado, nós estávamos num curso, um workshop, né, Sensei, com o Sensei Shiakishi. Isso?
Ali no Morganal. Exatamente, com o sensei Alan, sensei Mota de São Paulo. E aquele dia me marcou muito uma experiência que eu tive envolvendo o senhor. Todo mundo estava ansioso para conhecer sensei Chiaki Shi, né? Nosso primeiro medalhista olímpico do judô. E quando ele entra na sala, eu não lembro agora se era ele ou era o senhor que entrou na sala. Não, foi ele. O senhor já estava, acho que, sentado ao lado dele. E naquele momento ele entra e grita: cadê o Neymek? Nisso, desde o senhor ir ao encontro dele, ele foi mais rápido, né? Ele foi ao seu encontro. Talvez quem não é do judô não vai entender essa expressão, esse ato, né? Normalmente somos nós, os menos graduados, vamos saudar os nossos mestres. Aquele dia, Neymek, o sensei Shi, foi ao encontro do sensei Neymek, o saudou e posteriormente contou aquela história que o senhor foi o único atleta que conseguiu ganhar do Carmona, sensei Carmona. Ele falou algumas coisas ali. Falou muita coisa. Aquele dia marcou para mim, sensei. Por que eu falo isso? O judô é minha vida. O colégio CEPAM me formou, é minha vida. O senhor falou muito sobre a unidade. A minha família respira judô. Minha esposa ama judô. Meu filho, com 2 anos e meio, ele ama estar dentro do dojo. Mas por quê? Porque eu olho os meus kodanshas, os nossos kodanshas do Paraná, a postura que eles têm. Como o sensei Roberto Nagarrama acabou de mandar um abraço para nós, a postura elegante, mas sempre sincera, e os senhores sempre olham nos nossos olhos. Se nós cometemos alguma falha, algum erro, vocês nos chamam no canto, conversam com nós, e não chamam atenção. Os senhores nos ensinam. Eu convivo muito com o sensei Helder, o vice-presidente da federação, Fajon. Por sinal, ele mandou até umas perguntas para fazer ao senhor, mas está muito boa, eu vou tentar colocar essas perguntas. E ele é uma das minhas referências. E quando eu falei que eu tinha um projeto, sensei, que gostaria de evidenciar o conhecimento dos nossos kodanshas, ele falou assim: eu tenho 3 nomes para vocês. Um deles era o seu nome, sensei, para iniciar esse projeto. Muito obrigado. Trazer o conhecimento do judô, mas de base. Nós sabemos o conhecimento fenomenal. O senhor é um dos melhores técnicos de preparação de rendimento de atletas, mas também é um dos melhores, considerado um dos melhores na iniciação do judô. Por que eu falo? Porque aquele dia marcou para mim. Há 4 anos atrás fez um sensei muito mais graduado, muito mais não, mas com uma história fenomenal como a sua, mas foi ao seu encontro, ou saudar, e contar as histórias dessa vida judoística. Muito bem, Ney. Muito obrigado. Bacana. Muito obrigado. Obrigado pela lembrança, você é sempre muito gentil, e isso nos motiva a seguir em frente. Ir em frente, seguir mais aí, estudar mais. Olha só, o Marcos Costa aí, entrando, falando com a gente. Tenho a satisfação de treinar com o sensei Ney de Luca Meckin, junto com meus filhos. Somos 3 treinando juntos no tatame da Sociedade Italiana. O pessoal de Curitiba em peso aí, Ney. Ney, é isso aí, Marcos, o André e o Felipe. Isso. Ney, o seguinte, eu tenho um pequeno vídeo que é justamente sobre o tema que eu gostaria de abordar com você nesse momento. O Colégio CEPAM tem trabalhado com aulas online, né? E buscando uma interação, fazendo com que o nosso aluno se mantenha na ativa aí. Nós temos a atividade aí do professor o William no nosso dojo, né? E eu gostaria de saber aí, praticamente finalizando até a nossa live, nós estamos aí com 1h05 praticamente, como você espera encontrar esse aluno pós-pandemia?
como vai estar o emocional, o psicológico dessa criança para que a gente volte a trabalhar. A gente sente que eles têm muitas saudades, né, dos seus professores, da escola e tudo mais. Como trabalhar tudo isso aí no momento que a coisa for presencial? Bom, nós vamos certamente receber o reflexo do que as crianças estão recebendo em casa. Algumas virão mais descontraídas, porque os pais estão encarando essa pandemia de forma mais descontraída, e outros virão mais apreensivos. Certamente todos teremos que nos enquadrar nas normas que as secretarias de saúde colocarem, nas normas que as escolas colocarem, mas vamos ter também que nos policiar, porque da mesma forma que eles estarão com saudade dos professores, das aulas, nós também estaremos com saudade deles, e essa questão do afeto, do abraço, é comum nas aulas de judô, principalmente com crianças. Então, teremos que nos policiar com relação a isso, visando principalmente a preservação da saúde, mas ter exatamente o cuidado para que isso não cause um desconforto e um afastamento das crianças, justamente por essa necessidade de afeto e de atenção que muitos trazem para as aulas, né? Basicamente, assim, numa visão, vamos dizer, realista, talvez até um pouquinho otimista desse processo, nós vamos ter que nos aprendizar, e no início estaremos todos aprendendo, né? Como ainda de fato estamos aprendendo a nos posicionar nesse momento tão desagradável para o mundo como um todo, né, professor Benhur? Não tenha dúvida. Professor William, parece-me que você tem uma outra pergunta para ser feita ainda. Eu recebo aqui a consideração do... O Lauro Azuma citou aí o Bob como o maior campeão dos Jogos Abertos por Ponta Grossa, no peso absoluto e equipe geral. E daí o Bob respondendo, só tenho que agradecer o Sensei Azuma pela oportunidade de representar Ponta Grossa nos Jogos Abertos por vários anos, conquistando o feito e fazer barba, cabelo e bigode. Aí já é o judô, foge um pouquinho do nosso tema aí, mas enfim, o pessoal matando saudades, né? Matando saudades. É verdade. Elogios, né? As nossas lives têm sido assim, né? O pessoal mata saudades, as pessoas acabam se reencontrando nas nossas lives, e esse é um aspecto muito bacana. Aqui eu vi. Parabéns ao Bob, aproveitando então. Parabéns ao Bob. Ótimo. O Vitor Mauro, a aula pela internet demanda uma adaptação capitaneada pelo time da casa. Os pais ajudam muito. Não tenha dúvida, né? Só para ilustrar um pouquinho mais, Ney, eu trabalho com o basquetebol, né? Dentro do Colégio CEPAM, e hoje eu tive um treinamento com as crianças de 7 a 10 anos, em que eu pedi a um dos familiares para estar participando, uma troca de passes, assim, mas foi muito bacana, né? E faz a gente sentir realmente que existe aquele pai que é abnegado e que coloca o filho, coloca para o filho a importância do esporte, né? Sem dúvida. E até aquela propaganda que a gente lembra, não vamos fazer propaganda aqui, mas não basta ser pai, tem que participar. Não tenha dúvida. E dar atividade para essas crianças em casa, né? Tem que dar atividade. Infelizmente, alguns ainda pensam que estão de férias, né? Mas existe toda uma situação de logística também por parte dos pais, né? Então, por exemplo, às vezes as escolas estão... Você falava das escolas? Não, você estava dizendo. Aí você pensa, às vezes, você... Não, na verdade, nós temos que, enquanto professores, enquanto escola também, entender a realidade de cada pai em casa, né? A disponibilidade, a condição, o espaço, será que naquele momento, principalmente para os menores, e que exige a presença do pai ao lado, né? Então, tudo está sendo uma adaptação a esses novos tempos, né? Com certeza.
Nós todos estamos aprendendo, né? Não tenha dúvida. Olha aqui, ó, o Francisco de Souza, parabéns, Sensei Ney e William, pela live. É isso aí, muito bacana a participação do pessoal. Grande abraço ao Sensei Chico. No início da live ele falou do Ultimata. Época boa de competição, né, Sensei? Quando se aplicava o Ultimata. Derrubava uns de vez em quando. Ok. Tem uma perguntinha do Sensei Elder. Eu acho que o fundamento nosso do judô é a queda, é cair, saber levantar, né? E ele mandou uma pergunta assim. Pergunta para o Sensei Ney qual é a importância de exercícios educativos voltados para o ensino de quedas no judô, específico educativo para quedas no judô. Nós vemos que os professores estão se qualificando cada dia mais para ensinar os golpes, a toda aquela parte de ludicidade, controle, mas estamos esquecendo muitas das vezes do princípio básico do Sensei Jigoro-Kano, que foi ensinar a queda, né, Sensei? Os ukemis, né, as formas de cair, são de fato um dos principais fundamentos, né? São alguns, porque são várias posições, né? Alguns dos principais fundamentos para o ensino do judô. E ao exemplo do que se faz com a progressão pedagógica para o ensino das técnicas, deve-se dar ênfase à progressão pedagógica também para o ensino dos ukemis, né? Seja para trás, seja para os lados, seja rolamento para frente, rolamento para trás. Então, como falei em uma determinada ocasião, a criatividade do professor é fundamental para pegar, por exemplo, o shirokemi e dizer à criança, nós vamos brincar de balanço, segura no joelho, na calça do judogi com as duas mãozinhas e vai para trás e para frente. Então, ele não está fazendo o kemi, mas ele está fazendo um movimento de ukemi para trás e para frente. Ainda com a mão segurando nos dois joelhos, na calça. E vamos brincar de barquinho, vai para a direita e vai para a esquerda. Sem... Porque eles batem a mão contrária do outro lado. Então, fica fraciona o movimento em várias partes, como um processo de progressão pedagógica, e aí aos pouquinhos você vai unindo essas partes e o movimento vai sair executado corretamente, como manda, de fato, a técnica de ukemi no judô. Sensacional. Eu parto desse princípio também. Gosto muito da gamborrinha com ele. Maravilha. Bem, pessoal, eu divido o meu posicionamento com alguns dos participantes aí no chat, de que a live realmente ela foi muito produtiva em todos os aspectos. Ney, eu particularmente, eu acredito que você já tenha vindo em algum evento aqui em Ponta Grossa, já deva ter participado de alguma competição Sim. Aqui em Ponta Grossa, já teve, né? Eu não sei se você não esteve no ginásio do Colégio CEPAM participando de um campeonato estadual. Provavelmente sim. Que foi um universitário, não foi? Exatamente. Foi uma competição, uma competição muito bacana que aconteceu aqui em nossa cidade. Nós estamos chegando... Eu sou o presidente da Federação Paranaense de Desportos Universitários e realizamos em Ponta Grossa 2 anos os Jogos Universitários do Paraná. Acho que foi numa dessas ocasiões. Não tenha dúvida. Mas olha, foi um prazer muito grande, Ney, falar contigo. Realmente, palavras, porque todo técnico ele vai transformando aquilo que ele vê, por exemplo, aquilo que eu vi no judô hoje, eu pego e filtro de forma que eu possa usar no basquetebol. Acredito que em outras modalidades isso também acabe acontecendo. Filtrar para ver o que você pode utilizar na sua modalidade. E por isso, por essa questão, por si só, já tornou a nossa live muito bacana. Ney, só tenho que agradecer aí a tua participação, a tua disponibilidade, a tua fala clara com todas as pessoas que participaram, com o William, e deixo aberto aí para que você faça o seu fechamento tão rico
como foi toda a live. Bom, eu mais uma vez tenho que agradecer, dizer do meu prazer realmente, porque para mim falar de judô é um grande prazer. Eu já disse que o judô abriu todas as portas da minha vida, e eu não entrei no judô, graças a Deus o judô entrou em mim, porque depois de 60 anos praticando, eu posso dizer que realmente foi um grande diferencial na minha vida estar no judô, ensinar judô, competir judô, estudar judô. Eu brinco com as crianças sempre. Vocês querem ficar fortes no judô? Tomem café da manhã judô, almocem judô, jantem judô, sonhem judô. Daí vocês vão ficar fortes nessa modalidade. Então, eles dão muita risada, a gente brinca disso, né? A lição de casa é judô hoje. Tá bom, então vamos brincando assim. Então, professor Benhur e sensei William, muito prazer estar aqui com vocês. Para mim é muito gratificante poder falar do judô e das histórias da vida da gente. Teríamos assunto para muito mais tempo, mas eu sei que a gente tem um período aí. Quem sabe poderemos voltar num outro dia, se assim for, ou pessoalmente, quem sabe, um dia em Ponta Grossa. Estou sempre à disposição de vocês e espero que todos tenham aproveitado, pelo menos alguma coisinha. Se alguém aproveitou um pouquinho só, nós já vamos estar felizes. Muito. Você está sem ouvindo, Benhur. Abriu o microfone, professor Benhur. Desculpa, muito obrigado pela participação. Sensei William, aquela expectativa colocada por sua pessoa no momento que você anunciou o Ney de Luca Meckin como nosso participante, acredito que realmente tenha atingido 100%, né? Eu percebi a todo momento você... Perfeito, é isso. Quer dizer, essa troca de experiência, essa troca de informação é o que nos faz, que nos torna mais ricos, mais professores, mais humanos, mais educadores, e com certeza você, próprio Ney, que fala com um amor tremendo ao judô, todos nós ganhamos com isso, né? Sem sombra de dúvida, professor Benhur. Agradeço muito ao sensei Neck. É uma honra, um dos baluartes do judô paranaense brasileiro. Quero agradecer também ao sensei Vitor Moreira. Ele estava numa outra reunião com a arbitragem pan-americana. Ele deixou um pouquinho na reunião para estar junto, presente conosco. Me mandou um áudio, falou que ia tentar e conseguiu. Muito obrigado pela presença. Mas, sensei Nenek, eu quero saudá-lo por aceitar o convite. Eu sou um amante do judô, sou apaixonado pelo judô. Eu vivo do judô, eu vivo para o judô. Como eu sempre falo com o sensei Alder, eu precisar, a federação precisar de mim, eu estou em pé ao lado, sempre. O Colégio CEPAM, que eu tenho a agradecer, dessa década dentro do colégio, como o sensei falou, é uma unidade, onde dou, é de lá que eu vivo pela educação, mais que esporte, mas a educação. Hoje, talvez, nossos amigos podem entender esse mundo judoístico com um grande doutor na academia, na vida acadêmica, mas também um grande mestre dentro do dojo, né? Professor, bem obrigado pela oportunidade, pela mediação, pelas ótimas perguntas. Foi um ótimo feedback. Sensei Ney, com certeza, vai vir mais para Ponta Grossa. Logo, logo vai estar junto com as nossas crianças, fisicamente, pessoalmente. Se Deus quiser. Também aos diretores do Colégio CEPAM, ao Zé Júnior, ao Madalon, todo o apoio que tem dado ao nosso esporte e à nossa rica arte marcial. Maravilha, muito obrigado. Um grande abraço aos dois. Obrigado a todos. Abraços finais aí a quem entrou agora, o sensei Nagahama, o sensei Vitor, sempre todos aí, fiquem com Deus e se cuidem nessa pandemia, pelo amor de Deus. Valeu, um abraço. William, um abraço, tudo de bom. Valeu. Pessoal, então essa foi mais uma live do Colégio CEPAM, trazendo informações relevantes. Nós continuamos firmes, nós continuamos nos reinventando a cada dia, trabalhando
para oferecer o melhor para os nossos alunos e também trazer o contento, a satisfação dos nossos pais. Hoje, um tema específico do judô, mas que aborda muito o aspecto educacional. Enfim, uma linha que o Colégio CEPAM trabalha muito forte, fazendo essa relação do seu esporte também com os ensinamentos, com a educação, com o aprendizado, com a performance do aluno dentro do colégio. Então, eu agradeço, só tenho a agradecer a participação de todas as pessoas queridas que estiveram conosco, comentando, interagindo com os nossos participantes, Sensei Ney e também Sensei William. Nós ficamos por aqui. Quarta-feira que vem tem tema novo, tem CEPAM, tem live CEPAM. Uma boa noite a todos.